Prazer recebê-los nesta live sobre o imposto de renda, declaração do MEI, como fazer com auxílio emergencial e auxílio do bem. Muito obrigada, Marco Aurélio, por aceitar esse desafio para esse bate-papo. O Marco Aurélio é contador e especialista no imposto de renda e é youtuber. Faz várias lives sobre imposto de renda, que eu me amarro no formato. Então, agradecer muito a ele por esse bate-papo. Aí me deixa Marco com vergonha. Aurélio, vai aí, ó, porque tem um monte de pergunta aí do MEI. Vou sugerir da gente começar pelo MEI, aí a gente abre para perguntas e aí a gente fala dos auxílios. Pode ser? Tá bom, pode ser. Beleza. Tá, Gente, super obrigada. Eu vou compartilhar a tela aqui, vou começar uma apresentação simples. Aí, nas perguntas que a gente preenche as lacunas, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ok. Vocês estão vendo? Sim. Tá todo mundo vendo, né? Ok. Então, nós estamos na época da declaração de imposto de renda, né? E o que confunde? Muito se confunde com, eu tenho um MEI, aí eu tenho que fazer a declaração do MEI ou minha, né, pessoa física. Nós estamos, o intuito dessa aula é falar sobre o titular do MEI, né? Então é sobre a declaração do titular do MEI. A gente vai falar algumas coisas sobre MEI, né? Porque se mistura muito, mas vamos tentar separar as coisas. Primeiro, a pessoa física, o titular, ele é diferente do MEI, tá? O MEI não é a mesma coisa que pessoa física. Tem muitas pessoas que confundem, eu pago o INSS no meu MEI. Não, o MEI que paga a contribuição da Previdência Social dentro do incluso lá no DAS. Ele paga o ISS, o ICMS e 99% é Previdência Social. Beleza. Quem que é o beneficiário da Previdência Social? É você. Mas quem paga é o MEI. Então, já começa a separar. Eu ganhei 50 mil. Quem que ganhou? Foi você ou foi o MEI? O MEI é uma empresa, não diferente de qualquer uma outra empresa, uma limitada, uma sociedade pessoal, uma SA. E toda empresa, aqui a maioria são contadores, e toda empresa tem o quê? Faturamento, aí custos, né? Despesas, aí lucro, aliás, aí tem imposto de renda e contribuição social, aí tem um lucro, né? Esse é o famoso DRE. MEI também não é diferente. MEI assim, né? Tem que ser tratado como uma empresa e o MEI tem as obrigações dele, né? O MEI é uma empresa e tem as suas obrigações. Não é uma obrigação que nem uma empresa do Simples Nacional, presumido real, que tem muitas obrigações. MEI é mais simplificado, né? O MEI é mais simples, mas não deixa de ser uma empresa. O MEI é uma empresa. O MEI é o CNPJ. Você tem o CPF e o MEI tem o CNPJ. Tem que deixar bem claro que, assim, tenho mais de 1.000 alunos, acho que já está mais de 2.000. E a primeira coisa é as pessoas confundem e separam, mistura, né, as personalidades. Acha que o faturamento do MEI é a mesma da pessoa física. Eu faturei no MEI 50 mil, então eu vou colocar 50 mil na sua declaração. Não é bem por aí. Então, você separa e trata o MEI como uma empresa, tá bom? Qualquer cliente que você for pegar, você tem que fazer essa separação. Então, estou deixando bem claro isso daqui, que a primeira coisa de você pensar é que você tem que separar, tá? Aí, o que é? Um MEI, vamos dizer que é um filho do Simples Nacional, né? O governo, não explicar a história toda, né? Mas o governo, ele precisa aumentar com as contribuições da Previdência Social. Previdência, INSS, o INSS está com déficit, né? Precisa arrecadar mais, e tem milhares de contribuintes, de autônomos, que eles são obrigados a contribuir por INSS. Só que os autônomos não contribuem. Então, o que o governo achou um meio termo? Beleza, vamos abrir um MEI, e boa parte da contribuição do MEI, o imposto do MEI, é para a contribuição para o INSS.
Tem a participação da prefeitura, que é o ISS, e do estado, que é o ICMS, mas os valores é bem pequeno, expressivo. Acho que está R$60, é R$1 para ISS, R$2,50 para ICMS, enfim. E o restante é tudo em INSS, ok? Beleza. Só que o MEI, que eu falei das empresas, ele é uma empresa, tem um CNPJ e tem suas obrigações. Só que, diferente de qualquer outra empresa, o MEI não é obrigado a fazer escrituração de livros fiscais e contábeis. Então, o MEI é obrigado a ter contabilidade? Não. MEI é obrigado a ter livro caixa? Não. Não é obrigado a ter nada. MEI não é obrigado. Portanto, ele não precisa também ter contador. Não precisa ter contador para cuidar do MEI. Uma coisa é que, assim, falei errado, acabei me expressando errado. Não precisa, né? Na verdade, ele não é obrigado. Não é obrigado. MEI, quem abre o MEI, não é obrigado a ter um contador. Mas, assim, dependendo da complexidade do MEI, ele precisa. Uma coisa é obrigatoriedade, né? Outra coisa é que precisa. Então, o MEI não é obrigado a ter contador. Por quê? Ele não é obrigado a fazer nenhum tipo de escrituração contábil e fiscal. Beleza? Então, aí, esse é o limite do faturamento anual do MEI, 81 mil, que dá uma média de 6.750 por mês. Ok? Só que, ó, estamos falando do faturamento do MEI, tá? Faturamento da empresa. Tecnicamente, o MEI, 81 mil. Vamos dizer que é uma barraquinha de cachorro-quente. Ok? O cara abriu uma barraquinha de cachorro-quente, tá lá. Só que o cara que tem um cachorro-quente, o faturamento ele ganha 81 mil. Aí 81 mil ele transfere pro titular, como, sei lá, lucro? Não, porque ele tem as despesas. Ele tem a compra do pão, da salsicha, de um monte de coisa. E o que sobra, né, que é o lucro, aí sim vai para o titular, ok? Só que o problema é que acontece. O MEI não é obrigado a fazer livro caixa. Não é obrigado a fazer escrituração contábil. Então, como é que vai fazer essa apuração desse lucro, né? Esse é o problema. Aí, lá eu esqueci, aqui, ó, na resolução do Comitê Gestor Nacional, ele falou assim, beleza, já que não é obrigada a ter escrituração contábil, então a gente vai usar a mesma regra do lucro presumido, da presunção, né? Então, presume que o faturamento em cima do MEI, se ele for prestação de serviço, em cima desses de 81 mil, né, o máximo que ele pode faturar, 32% pode ser distribuído como lucro. Se for transporte de passageiro, que é táxi, motorista de aplicativo, van escolar, né, é 16%. E se for comércio, né, e carga, 8%. Ok? Então, é isso que vai para o sócio, como isento, lucro isento. Né? Em empresa normal, limitada, simples nacional, presumida e real. Ok? O que acontece? Tem uns teoristas que falam assim, que o lucro ele não é isento. Por que a distribuição de lucro não é isento? Ela não é isento, mas ela já foi tributado na pessoa jurídica. Teve lá, quem entende de contabilidade tem o DRE, aí antes do lucro tem a tributação do imposto de renda e a contribuição social. Ou seja, o que sobra, ele já foi tributado. Se sobrasse, se caísse para o sócio e fosse tributado de novo, ia ser uma bitributação, ou seja, uma dupla tributação. Agora, ao contrário do MEI, né, ele não paga imposto em cima do faturamento, né? Ele paga um valor fixo, uma taxa fixa, ok? Mas, enfim, essa distribuição aqui é isenta para a questão de distribuir para o titular, ok? Então, um exemplo simples. O titular ele faturou durante o ano 50 mil reais, né? Ele é prestador de serviço, ele faz manutenção de ar-condicionado.
Para fazer manutenção de ar-condicionado, ele precisa de, como é que fala? Dos cabos, de cano, de um monte de coisa para instalar o ar-condicionado. Só que ele não tem a mínima ideia de quanto ele gastou. Né? Ele não fez o livro caixa, não fez nada. Então, para fazer a declaração de imposto de renda dele, nós temos que ter primeiro o faturamento. De algum lugar, pelo menos, o faturamento, ele tem que ter esse faturamento. Pegou esse faturamento, multiplica por 32%, porque ele é um prestador de serviço, e nós temos 16 mil reais de lucro, tá? Aí onde que a gente preenche? Lá na... Peraí, ao fazer a distribuição é necessário inserir a renda do MEI? Isso. Aqui, ó, lá na ficha, lá na declaração de imposto de renda, depois eu abro, de rendimento isento e não tributado, né? Lá na ficha de lucros, beleza? Então, esse é o que o sócio ganhou, porque, teoricamente, o que o MEI ganhou, ele tem suas despesas, né? E o que sobra de despesa é o distribuído. Pode pegar todo o faturamento do MEI e passar para o sócio? Pode, mas eu já vou explicar. Mas aqui, o tratamento, né, jurídico disso daqui é que se o MEI não faz o livro caixa dele, não tem a apuração contábil do lucro, então faz a presunção. Aí tem essas regras dessa presunção e eu tenho isso daqui. Mas, Marco, ele não fez, como é que fala? Ele não fez o livro caixa, só que ele precisou mais, né? Ele precisou muito mais que esses 16 mil, né? Porque, sei lá, ele comprou um carro de 20 mil, né? E a renda dele foi desses 50 mil. Então, a diferença, você pode lançar a diferença na declaração dele. Só que essa diferença não é mais isenta, e sim tributável, ok? A diferença, aí os 34 mil, é obrigado a lançar na declaração de imposto de renda? Não, não é obrigado, ok? Não é obrigado. Mas ele precisa comprovar a renda, né, do que ele comprou o carro e um dinheiro para sobrevivência. Então, ele precisa colocar mais na declaração dele 14 mil reais. Então, ele coloca esses 14 mil reais. Ele não precisa ser a diferença toda, 50 mil reais, pode ser parcial. Pega 14 mil reais e lança lá na declaração de imposto de renda rendimentos recebidos de pessoa física. Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, que ele recebeu do MEI, mas é um rendimento tributável, ou seja, incide imposto de renda na tabela, ok? Pode ser lançado toda a diferença? Pode. Pode ser lançado parcial? Pode, ok? O que não pode é lançar maior como rendimento isento acima do que é permitido por lei da presunção, tá? Que é uma lei lá do lucro presumido de 1995, ok? Isso não mudou até hoje. Então, usa-se a presunção, tá bom? Então, aí, deixa eu até abrir, eu vou abrir aqui em paralelo, aí já vou compartilhar a declaração. Aí, a preocupação do MEI, principalmente, é o seguinte, é a evolução patrimonial, tá? Muitos fazem só a declaração do MEI, colocam a distribuição de lucro, né? Mas não se preocupa com a evolução patrimonial. O que é a evolução patrimonial? Ele comprou mais bens do que teve de renda, né? Esse mesmo exemplo. Teve 16 mil de lucro. Beleza. Deixa eu até fechar aqui. Que voltou. Ele teve 16 mil de lucro, mas comprou um carro de 20 mil. Então, esses 16 mil não é suficiente para comprovar a renda de que ele comprou esse veículo. Então, aí ele precisa aumentar a renda. Ele pode usar essa diferença, mas desde que seja tributado. Ele vai oferecer a tributação para o governo, né? Aí vai incidir na tabela de imposto de renda, dependendo do caso, paga.
essa é a declaração pessoa física. Você vai lá, preenche sua declaração pessoa física, preenche lá o lucro isento, e se você precisar, você preenche a renda tributável, para comprovar a renda do patrimônio seu, que se você aumentou, se você precisar, se você aumentou o patrimônio. Aí, outro detalhe, eu vou compartilhar aqui de novo, né? Já está aparecendo aqui o programa da declaração? Não. Não? Não, ainda não. Tá. É isso. Não está aparecendo aqui. E agora? Tá. Agora Então, sim. beleza. Bem, é isso. Aí, o que não pode esquecer também é de colocar esse código aqui, né? Que ele é sócio do MEI. Sócio, hábito, né? Que ele é titular do MEI. Coloca o CNPJ do MEI e coloca o valor do capital social do MEI que ele abriu na época do MEI. Então, são esses detalhes que você tem que se preocupar. Aí, como é que... Aí você coloca isso daqui, né? Beleza, colocou. Aqui, ó, olha só. Isso daqui é uma declaração que eu uso aqui só para usar como exemplo. Eu tenho 396 mil, né? Os valores estão até altos, orbitantes, mas é só a título de exemplo, para vocês entenderem. Se em 31 de dezembro de 2020 ele tem 396, 121 e 21, menos 150, 485, 62, significa que aumentou o patrimônio dele em 245 mil reais. Ok? Se aumentou em 245 mil reais durante o ano de 2020, né, que é a diferença entre 2020 para 2019, ele precisa comprovar essa renda. Aí nós temos 3 tipos de renda. Renda tributável, né, tributação normal, da alíquota da tabela progressiva, tem a tributação exclusiva e tem renda isenta. Um titular do MEI, ele tem a renda isenta, que é a distribuição de lucro. Aí ele pode lançar a diferença do faturamento como renda tributável. E aí, se ele tiver investimento ou qualquer outro tipo de receita de tributação exclusiva. Beleza. Aí você tem que se preocupar só em fazer esse cálculo, que a sua renda tem que ser maior do que a variação patrimonial positiva. Se a variação patrimonial der negativa, ou seja, diminuiu o valor do patrimônio dele, tranquilo, né? Mas se aumentou, você precisa justificar essa renda, ok? Aí você soma todos os tipos de renda para ver isso daqui. Normalmente você pega a situação em 31 de dezembro de 2020 menos 2019 e soma aqui no resumo. Olha só. Deixa eu colocar por deduções legais que é mais fácil. Aqui no resumo, ó, tem rendimentos tributáveis. Tá vendo? Eu tenho 95 mil. Né? Aí aqui, em outras informações, ó, mostra aqui a evolução patrimonial. Né? E aqui eu tenho outros rendimentos. Ó. Eu tenho 200 mil de rendimento isento, tenho 123 mil de tributação exclusiva, ou seja, se eu somar todas as minhas rendas, é compatível com a minha evolução patrimonial. É nisso que você tem que se preocupar, né, com o MEI, tá? Basicamente, é isso. Separar o faturamento do MEI. Ah, MEI não é obrigado a emitir nota fiscal. Tudo bem, né, para prestação pessoa física. Mas ele precisa separar esse faturamento é MEI. Aí o MEI tem a sua própria declaração, ele é uma empresa, ele tem a sua obrigação. A obrigação de fazer a declaração. Aí na declaração do MEI, ele também apresenta todas essas informações, o valor do faturamento, quanto foi distribuído para o sócio, eu acho que tem pergunta de compras e tudo mais. Se você tem essas informações, você preenche na declaração do MEI. Então, quando você é titular de um MEI, você tem a declaração do MEI, que é obrigatória, que é da empresa, e se você estiver obrigado a entregar a declaração, você deve entregar e tomar cuidado com essas coisas que eu acabei de falar. Tá bom? Ficou claro, Sandra?
ficou. Mas posso fazer pergunta? Pode. Então, vamos lá. A conta bancária do MEI, o saldo meu em 31 de dezembro, eu não vou colocar aqui. Não, porque é a conta bancária do MEI, certo? Tá. Então, Certo. separa. Tá. Então, eu tenho que fazer a declaração do MEI e a declaração da pessoa física. Exato. É assim, ó, um detalhe. MEI é obrigado a declarar, ok? Mas a pessoa física, às vezes, não. Ele sendo titular de um MEI, não significa que ele é obrigado a declarar a pessoa física. Aí você tem que ver as 7 regras da obrigatoriedade, 7 mais 1, né? Que esse ano entrou mais 1. Se ele teve um rendimento tributável acima de 28 mil, rendimento isento acima de 40 mil, passou a condição de residente no Brasil, ganho de capital tributável, caramba. Comprou imóvel. Participa na Bolsa, tem mais de 300 mil. Ó, em bens, a gente tem essa confusão também, regra de obrigatoriedade. A pessoa acha que ele tem que ter um único bem acima de 300 mil. Não, é o seu patrimônio todo, se somado ultrapassar 300 mil, aí você é obrigado. Por exemplo, você tem um apartamento de 150, aí tem um carro de 80 mil e tem um dinheiro investido na poupança, e somar tudo dá 300 mil, você é obrigado. Então, o titular do MEI, ele tem que seguir essas regras. Se ele está dentro dessas regras, aí ele é obrigado a declarar. Ok? Tá. E aí você falou que não tem a obrigatoriedade de fazer livro caixa, mas você entende que seja importante, porque lá seria onde a gente teria que colocar quanto que a gente recebeu, quanto que gastou. Excelente pergunta, Sandra. Que bom que você fez essa pergunta. Seguinte, isso daí, olha, agora que, sabe, todo mundo está falando sobre isso, que MEI é uma oportunidade. Na verdade, MEI é uma oportunidade desde quando criou o MEI, eu acho que foi em 2009. Que é o seguinte, olha só, o MEI é o primeiro degrau para as pessoas se formalizarem, porque o MEI é o limite de faturamento limitado a 81 mil. Se você divide por 12, dá 6.750, ok? Quem tem um negócio, é muito fácil faturar mais que isso. Faturar, não é lucro. Aí que complica. Quando a pessoa começa a crescer, ela precisa de assessoria. Ela não é obrigado, né? Mas ela precisa. Aí que entra o nosso serviço. Mas eu tenho um escritório de contabilidade, é simples, tem que fazer de graça. Mas pensa como um investimento. Só em parênteses, tá, Sandra? Pensa como um investimento. Você pega esse e-mail, faz a primeira declaração dele, faz a abertura dele, que é gratuita, ok, ele fica feliz, ele pode te indicar outras pessoas, mas uma hora ou outra, ele vai ultrapassar o faturamento dele. Quando ele ultrapassar, ele precisa transformar o MEI em uma empresária individual ou unipessoal, e quem que ele vai lembrar de contratar? Quem prestou esse serviço para ele, né? E fora isso, né, você tem que prestar o serviço, você tem um escritório contábil, optante pelo simples, você é obrigado. Você faz esse primeiro serviço que é de gratuito, beleza. Só que o MEI, ele precisa de assessoria mensal, que inclusive é isso que a Sandra falou. O MEI é assim, ele precisa apurar o lucro dele, ele precisa fazer a contabilidade, nem que seja no livro caixa. Sabe aquele livro caixa da papelaria que você compra e tem assim, descrição, entrada, saída e saldo? Tá? Ele precisa disso. E 90, é assim, ó, eu não tenho esses números, né? Mas pelo que eu recebo, 90% dos MEIs não fazem escrituração nenhuma. E se você pegar esse serviço para fazer uma escrituração, é um serviço rápido, né? Principalmente para você que tem um escritório que ainda não encontrou um nicho, não encontrou seu segmento de mercado. Você pegar a MEI para prestar esse serviço, lógico que a mensalidade não é igual uma Simples Nacional, presumido e tudo mais. Mas se pega esse MEI para prestar esse serviço, é uma renda mensal a mais, né? E que não toma muito o seu tempo, ok? E pense, assim, como um investimento,
né? Que esse MEI, uma hora, ele pode se tornar uma empresa, ok? É isso aí. Voltando, aí, Sandra, aí sobre o livro caixa, olha só, MEI não é obrigado a fazer livro caixa. Se ele não faz apuração contábil ou livro caixa mesmo, ele não tem um lucro comprovado, ok? Se ele não tem lucro comprovado, faz-se a presunção. Agora, se ele faz o livro caixa, olha que legal, ele comprovou o lucro. Aí digamos que ele faturou 50 mil, teve 10 mil de despesa, sobrou 40 mil. Ele comprovou essas despesas, fez o livro caixa, sobrou 40 mil. Beleza, esses 40 mil pode ser distribuído como lucro isento na declaração do titular do MEI, desde que tenha comprovação, tem um livro caixa. Como é que é o livro caixa? Faz o livro caixa, tem um termo de abertura, tem um encerramento, com todos os documentos fiscais para provar que você fez essa escrituração. Fez, a distribuição de lucro, que é isenta, pode ser maior. Aliás, né, tecnicamente, né, aí você faz as contas. Se pelo livro caixa ou pela presunção, qual foi o lucro maior? Aí, eu acho que o fundamental fazer livro caixa para que você possa, inclusive, enxergar quanto que você está gastando para a manutenção daquele serviço. Então, mesmo um prestador de serviço, eu gastei 10 horas fazendo um trabalho, mensura o seu valor e coloca ali como despesa. A despesa que eu tive para ir visitar um cliente, para comprar uma pasta, sei lá, para comprar cartucho para impressora. Então, isso eu acho que vale a pena no livro caixa fazer. Mas aí uma outra questão. Eu tenho a conta bancária lá do MEI e eu transferi o dinheiro todo que eu recebi para minha conta pessoa física. Então, eu vou lançar lá na declaração de bens o saldo que tiver daquela conta pessoa física, que é o meu CPF, e que tem que bater com o meu rendimento isento ou tributável. Então, aí já começa aquelas coisas que a jeitinho brasileiro, faz coisa errada, abre o MEI, só que movimenta a conta pessoa física, né? Aí complica, aí é a questão de a gente pensar. Seguinte, esse dinheiro do MEI, né? Do MEI, da empresa, ok? O dinheiro da empresa está na conta do sócio. Se fosse para contabilizar, eu contabilizaria empréstimos ao sócio, adiantamentos aos sócios, empréstimo. Sem empréstimo, lá na declaração do titular do MEI, a declaração pessoa física, eu declararia como empréstimo, ok? Lógico, você tem a distribuição de lucro. Tira a distribuição de lucro, né? A parte eu lançaria como empréstimo, entendeu? Não sei se alguém tem aqui, tem não sei quantas pessoas, pode colocar aqui no chat. Não, penso o contrário, Marco. Penso que deveria ser assim, assim, assado. Mas, entendeu? Eu trato o MEI como uma empresa. E se fosse para eu contabilizar, esse dinheiro, saiu da conta do banco do MEI e foi para a conta do banco sócio, como é que eu vou contabilizar isso? Eu contabilizo como adiantamento ou empréstimos ao sócio, lá no meu ativo, lá, circulante e tal. Em contrapartida, se eu tenho um crédito na empresa, eu tenho um débito, uma dívida na minha pessoa física, né? Ou ele vai pagar a empresa, né, devolver, ou ele vai abater nas distribuições deles futura, né? Eu acho que essa questão do MEI faz muita confusão, porque as pessoas acabam entendendo que o MEI é a extensão da sua pessoa física, né? Acho que não ficou claro para quando, né, foi falando, todo mundo fala do MEI, como usa o mesmo CPF. Então, por exemplo, eu vejo as pessoas faz uma prestação de serviço, dá a nota fiscal na pessoa jurídica e manda depositar na conta da pessoa física, né? Então, eu canso de falar para as pessoas, não, abre uma conta jurídica, que principalmente hoje é barato, que faz muito... De graça. De graça, né? É tranquilo. Não é bem de graça, não, né?
Aí só lembrar que o capital social está no CC-MEI, né, Marco? Lá no Isso, CC-MEI, né, naquela declaração do MEI, né, que a gente tira lá no portal do empreendedor, tem lá o valorzinho dele. Aí uma outra coisa que eu acho que tem algumas pessoas aqui. Eduardo, acho que te respondi, né? A questão de não ter campo para informar a compra, porque, na verdade, você tem que fazer isso como o livro caixa, né? Ivan quer saber o seguinte: com o advento do Pix, tem sido uma loucura. Faça um constante leva e traz entre conta pessoal e conta do MEI. Isso que a gente falou que deveria ter cuidado, né? Ó, o MEI, Sandra, o MEI só aumentou. Quem trabalha com escritório de contabilidade que tem empresas pequenas, viu que não muda muita coisa com o MEI, sabe? Tem um princípio contábil, eu acho que é o princípio da entidade. Separar a pessoa física e a pessoa jurídica, né? Não misturar as contas da pessoa física com a pessoa jurídica. O MEI faz isso, mistura as entidades, né? Faz uma bagunça. Pega a conta, a pessoa física paga um boleto do MEI e na conta a pessoa jurídica paga as despesas pessoais e vira uma bagunça, tá? Aí é o seguinte, tem gente que vê o copo meio vazio, né? E tem gente que vê o copo meio cheio. Eu acho que isso é uma oportunidade. Aí que entra o serviço, o nosso serviço, sabe? O nosso serviço é esse, é explicar. A Sandra acabou de falar, olha, o nosso trabalho, imagine o seguinte, eu acabei de dar um exemplo de cara de manutenção de ar-condicionado. Aí ele pergunta, tá, mas qual que é o seu lucro bruto em cima de sua prestação de serviço? Você vai lá para serviço, quanto você gasta em material e material inteiro na instalação que você faz. Eu sei que nenhum cara de manutenção de ar-condicionado, né, pequeno, né, não vai te dar essa resposta, nem sabe. Quanto é que eles cobram? Eles cobram um valor de mercado. Tudo bem, mas assim, eles não têm essa composição. Às vezes, eles estão tendo prejuízo com a operação. Entendeu? E não sabe. Ou está tendo um lucro, porque assim, o cara vai manutenção ar-condicionado, aí ele precisa de um ajudante, aí paga o dia do ajudante, faz isso, aquilo. Aí, quanto ele está sobrando na conta, ele não vê, né? Aí vira aquela bola de neve e tudo mais. Se só você explicar isso para o cliente, para o MEI, é provável que ele te contrate para fazer o livro caixa dele, se ele pretende crescer com isso, né? Não, e mesmo na prestação de serviço, né? Porque a prestação de serviço, você tem o tempo que você estudou aquele material, o tempo que você levou fazendo o material, então isso também conta. Aí tem uma galerinha aqui que recebeu os recursos dos editais, que foi da Lei Aldir Blanc. E aí o recurso foi pago no MEI. E aí ele contratou outras pessoas e pagou pelo MEI. Até aí, ele vai fazer o livrinho caixa dele, né? Agora, como é que ele faz com o dinheiro que sobrou e o dinheiro que ele recebeu, que ele emitiu nota fiscal do MEI para a pessoa física? Então, assim, a questão de distribuição de lucro, assim, Sandra, a lei do Aldir Blanc, para mim, ela ainda está muito nebulosa, sabe? Para mim, tá? Então, eu não sou a melhor pessoa para te falar, mas o que eu considero? A distribuição, o faturamento, a receita do MEI, ok? A receita do MEI. Tecnicamente, esse recurso é para você usar 100% para usar. Então, você não tem que distribuir o lucro, ok? Não tem, porque você tem que pegar... É um recurso, eles te dão para você fazer a manutenção da fonte provedora, ou seja, para você criar, principalmente a lei do Aldir Blanc é para eventos, né? Para pessoal que trabalha com audiovisual. Para trabalhar na internet, comprar computador, iluminação, equipamento de som, essas coisas. Tecnicamente, é para ser usado nisso daí, ok? Então,
Sandra, eu nem sei te responder se isso entra na base de cálculo do faturamento do MEI. É umas dúvidas que eu tenho também. Eu não sei se entra na base de cálculo do faturamento do MEI e também, se entrar, eu não consideraria como a distribuição de lucro. Ok? Para mim, isso daí eu tô lendo muito porque esse recurso é um recurso federal que é destinado para as prefeituras. Aí tem os editais das prefeituras e para mim ainda tá nebuloso. Não, esse é um recurso que ficou nebuloso para todo mundo, porque a lei fala em fomento, mas os editais foram publicados como prêmio. Então, são duas nomenclaturas, além das nomenclaturas serem diferentes, né? O significado bem diferente, né? Mas realmente é isso que você está falando. Se eu recebi o dinheiro para executar um projeto que tinha lá, e eu disse que como é que eu ia fazer, como é que eu ia gastar, realmente ela não tem nenhum lucro. O que eu vou informar? Você acha que assim a parte que seria faturamento a parte que o proponente recebeu? Então, eu fico na dúvida até de declarar como faturamento. Imagina o seguinte... Mas eu emiti nota. É verdade. Verdade. Aí, você entendeu? Tá nebuloso. E aí, entra como o faturamento do mês já é assim, pouco, né? 81.000, 6.700 por mês, tal. E aí? Entendeu? Aí vem muito critério. A gente, como contador, a gente é prudente. Então, né? Entra como faturamento e não distribui isso daí como lucro. Entendeu? Ou seja, oferece tributação. É que MEI não oferece tributação, né? MEI não oferta o seu faturamento para tributação, porque MEI tem a taxa fixa, né? Oferece para tributação, ou seja, entra no faturamento, né? E você não recebe essa distribuição de lucro. Aí, para qualquer efeito, você não vai ter problema nenhum, né? Que você não distribuiu, enfim. Mas eu ainda estou confuso. Eu faria assim. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Se alguém souber falar, trocar ideia, trocar figurinha, isso é bem interessante. Que algumas pessoas tinham falado que tinham... Não? Sandra? Oi, Márcia. Oi, posso falar? Pode. Então, um prestador uma pessoa física faz a declaração, como é que se diz? Tem os rendimentos, recebe os rendimentos para fazer até maio. Chega em maio, ele vira MEI. Como é que ele vai fazer essa declaração? Vai fazer pessoa física e fazer pessoa jurídica? Vou responder. Seguinte, se até maio ele recebeu, ele estava prestando serviço para outras pessoas físicas, né? Certo. Se até maio ele recebeu, é assim, vamos lá. A partir do momento, ele é autônomo, a partir do momento que ele tem renda, né? Ele tem que tributar essa renda, né? Calcular um imposto lá, olha só, tanto INSS, que contribuinte autônomo tem que recolher 20% sobre seus ganhos. E imposto de renda, que entra na tabela do imposto de renda. Se ele ganha até 1903, zero, né, de ganho. Isso eu estou falando da pessoa física, esquece MEI, tá? Até maio. Se ele ganha mais que 1903, ele tem que ofertar tributação. Aí baixa o programa do Carnê-Leão, esse ano já é online, preenche lá e o próprio programa apura o imposto. Você também pode fazer isso numa planilha, se você souber calcular na mão. Aí você paga o imposto em cima do ganho dele. Se houver, né? Se o imposto de renda, INSS, é 20% do ganho. Beleza. Isso até maio. Vamos dizer que ele ganhou 5 mil por mês, né?
Então, 5 vezes 5, ele ganhou como um prestador de serviço autônomo R$ 25.000. Beleza? A R$ 5.000, se você colocar lá na tabela do imposto de renda, eu acho que dá não, 5.000 já é a faixa 4, né? Ele já vai pagar o 27,5. Beleza. Mensalmente. Ó, vamos lá. Mais um detalhe. Todo contribuinte, com exceção produtor rural, ele é obrigado a pagar o imposto mensal. Faturou em janeiro, paga em fevereiro. Faturou em fevereiro, paga em março. Faturou em maio, paga em junho. Beleza. Aí, em junho, ele abriu o MEI. Então, o faturamento começa a entrar no MEI. Aí, de junho até dezembro. Então, ele tem 5 meses de faturados pessoa física, que ele coloca lá... Deixa eu compartilhar aqui a tela rapidinho. Tá vendo aqui? A declaração de imposto de renda? Tá. Então, 5 meses, ele coloca aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, lógico que pelo programa do Carnê-Leão, e depois transporta para a declaração de imposto de renda. Abril, maio. Aí tá aqui o faturamento dele, né? Beleza, mês a mês. Ok? A partir de junho, é zero, não tem nada. Ok? Por quê? A partir de junho, já é faturamento do MEI. Aí ele tem 7 meses faturado pelo MEI. Aí vamos dizer que ainda continua os R$ 5.000. Então, se ele faturou no MEI 7 meses, ele faturou R$ 35.000 no MEI. Beleza? Faturou 25.000 como pessoa física e 35.000 como pessoa jurídica. Aí, os 35.000 é dele? Não, é da empresa. Beleza? Ah, mas quanto sobra para ele? Aí ele fez livro caixa? Fez a contabilidade? Não fez. Então, você coloca a presunção. 35.000 vezes 32%. Vamos dizer que é prestador de serviço. Então, ele pode distribuir como lucro isento 11.200. Ok? Vai lá, preenche na ficha rendimentos recebidos rendimentos isentos. Lá, eu acho que é código 9. É lucros, não sei o quê, de MEI, de microempresa. Tá. Deixa eu pegar aqui o código, nunca lembro. Eu mexo com isso daqui todo dia, mas por pegar toda vez os códigos, acredito que eu esqueço. Acho que é 9. Não, 9 é lucros de dividendos. Bom, tudo bem. Aí, você entendeu? Você separa. Na declaração de imposto de renda, a pessoa do MEI, ele vai lá declarar 35.000. Na declaração da pessoa física, ele vai declarar 25.000 lá na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física e mais 11.200 em rendimentos isentos, aí lá como lucros e dividendos, ok? Aí você tem que tomar a regra da evolução patrimonial e tudo mais, mas você só separa os meses, ok? Ficou claro, Sandra? Ficou, obrigado. Ficou. Agora tem uma pergunta aqui, só o negócio do edital, da Aldir Blanc, mas aí a pessoa recebeu na pessoa física, não como MEI. Ela tem que declarar isso na pessoa física? Tem. Porque é o seguinte, toda receita, a pessoa física tem 3 tipos de receitas, ganhos. Um rendimento tributável, que é o da tabela progressiva, que é o rendimento de salário, de aluguel de casa, ok? De aluguel de algum equipamento que você tem. Então, ele entra na tabela progressiva. Então, você tem um rendimento tributável. Aí você tem um outro tipo de rendimento, que é o rendimento isento, que o governo fala assim, ó, não, esse valor eu não vou cobrar imposto em cima desse valor, não. Beleza? Aí tem um terceiro, que é rendimento de tributação exclusiva, que paga imposto, mas o imposto é exclusivo, único. Você pagou lá e não tem diferença de ajustar. Então, nós temos 3, né? No Aldir Blanc, eu procurei em vários editais e não encontrei se é uma renda tributada ou uma renda tributação normal ou uma renda isenta. Não é tributação exclusiva porque não
desconta imposto na... Quando é tributação exclusiva e você recebe de pessoa jurídica, a pessoa jurídica faz a retenção. Então, eu já excluí que não é tributação exclusiva na fonte. Beleza? Então, só a renda entra como rendimento tributável, pessoa jurídica, ou rendimento pessoa física, ou rendimento isento. O problema é que nós não temos nem a fonte pagadora. Agora, será que poderia ser prêmio? Mas aí prêmio cai na tributação exclusiva, né? Então, e nós não temos a quem que é a fonte pagadora? A prefeitura. Será? E não é o governo? A prefeitura só está repassando. A prefeitura não informou lá na DIRF. É assim. Não estou falando que isso está na lei. Isso eu já mandei em perguntas e respostas para a Receita Federal, tá? E não tive resposta. Assim que eu tiver resposta, eu posso compartilhar melhor. Mas o que eu coloco? Eu coloco como renda tributável. É renda isenta, código 26 outros. E coloco lá prêmio recebido Tá bom. da lei de Aldir Blanc. Porque eu não tenho, entendeu? Não tem. Essa é uma boa. Porque, olha só. Essa é uma boa. Tanto a lei do auxílio emergencial, que a gente vai falar um pouquinho, a gente já está em cima, quanto essa lei do Aldir Blanc foi feita às pressas, não foi pensado nas nuances, nos detalhes. Aí agora a gente... Uma coxa. Mas eu acho que essa sua dica de colocar esse valor como em isento e colocar lá como código 26 como prêmio, acho que foi. Agora vamos nós lá do auxílio emergencial, porque eu acho que isso ficou um nó, gente. Como é que o cara faz dois tratamentos tributários para a mesma coisa? Auxílio emergencial? Porque não tem o auxílio emergencial e o auxílio complementar? Ah, sim. Sim, mas os dois são tributáveis, é isso? Bom, deixa eu explicar um pouquinho do auxílio emergencial. Tá? Eu não falei muita coisa sobre o auxílio emergencial, mas deixa eu só compartilhar a tela aqui. Ficou ainda meio perdido aqui no Zoom. Eu uso mais o próprio YouTube. Aqui. Tá vendo a tela? Tá. Então, vamos lá. Aqui, auxílio emergencial. Beleza. Seguinte. O ano passado, né, as pessoas receberam auxílio emergencial, ok? E também se chama o auxílio emergencial residual, que é que o governo estendeu o auxílio emergencial. Aí o seguinte, lá na lei do auxílio emergencial diz o seguinte, a lei do auxílio emergencial, ele fala sobre, é um projeto social, não tem nada a ver com imposto de renda, ok? Mas ele fala sobre a renda familiar. É igual o da Bolsa Família. Famílias que têm famílias, tá? O que é um grupo familiar? Vocês têm que entender isso, super importante. Grupo familiar são um conjunto de pessoas que moram no mesmo ambiente, na mesma casa, compartilham as mesmas despesas, ok? Então, esse é o grupo familiar. Normalmente é um ambiente familiar, tem o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, né? E esse é um ambiente familiar, mas pode ser composto por outras pessoas, beleza? Aí na lei do auxílio emergencial diz o seguinte, quem tem direito até 2 participantes da mesma casa, né, desde que a renda individual, né, não ultrapasse a meio salário mínimo, ok? Eu não sei se era meio salário mínimo ou R$500, mas é quase o mesmo valor. Ou se somar a renda de todas as pessoas que moram na mesma casa, assim, tem família que moram umas 10 pessoas na mesma casa. E tem família que é pai, mãe e um filho, ok? Somando a renda familiar da casa, do grupo familiar, não ultrapasse a 3 salários mínimos, ou seja, R$3.000 e quebradinho. Beleza. Então, não ultrapassou, está dentro dessas regras, beleza, tem direito a receber o auxílio emergencial. Isso é uma lei social, tá? Isso daqui que eu acabei de falar é só para contextualizar, para você entender. Aí, seguinte, mas muita gente mesmo recebeu indevidamente o valor do auxílio emergencial. Aí o governo quer esse valor de volta, ok? Então,
ele entendeu que a melhor forma de obrigar as pessoas a devolver é fazendo devolver na declaração de imposto de renda. Alguns minutos atrás, eu disse que a regra da obrigatoriedade era 7 mais 1. Esse é o mais 1, que é a obrigatoriedade desse ano. Se o contribuinte, né, ele recebeu mais, né, eu coloquei 1903,58, só que é anual. Então, 1953,58 vezes 12, 22.800, acho que esse valor está errado, viu? 22.847, tá? Anota esse número, 22.847. Se a pessoa recebeu esse valor, que é uma média de 1.903 por mês, se ela recebeu acima desse valor, ela é obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. Por que ela é obrigada? Para poder devolver o valor do auxílio emergencial. Ok? Vamos lá. Ela recebeu mais de 22 mil, ou seja, uma média de maior que 1.903, né? Mais o auxílio emergencial. Então, ela recebeu o auxílio emergencial e recebeu mais que 1.903. Vamos dizer que ela recebeu 2.000, 2.200, né? Mensal, vezes 12, recebeu mais que 22 mil. Se ela recebeu mais que 22 mil e mais auxílio emergencial, ela é obrigada a declarar para poder devolver o valor do auxílio emergencial. Simples assim, tá? Inclusive, o que o governo fez? O governo diz o seguinte, que o valor do auxílio emergencial recebido é um rendimento tributável, que incide imposto de renda. Só que por que o governo fez isso? É o meu entendimento, tá? Porque, assim, tecnicamente, quem tem direito a receber é quem recebe até a primeira faixa da tabela do imposto de renda. E quem tá acostumado com a tabela do imposto de renda sabe que a primeira faixa, a alíquota é 0. Então, não importa que o valor seja tributado. A pessoa recebeu R$1.000. R$1.000 vezes 0 é 0 de imposto a pagar. Então, ela não vai se preocupar que tem imposto a pagar, mesmo que o rendimento seja tributável, ela não vai pagar imposto. Ela fica na primeira faixa e ela vai pagar 0 de imposto, tá? Então, eu acredito que foi por isso que o governo colocou como renda tributável, ok? Aí, tem muitos casos que aconteceu o seguinte, a pessoa estava desempregada e realmente estava precisando receber o valor do auxílio emergencial. Foi lá, solicitou. Aí passou um pouquinho, né, a primeira onda da pandemia, da crise aqui, e as pessoas começaram a conseguir emprego. Só que a renda anual da pessoa ultrapassou 22.847. Ok? Mesmo que na época que ela estava recebendo auxílio emergencial, ela não estava empregada, ela estava enquadrada para receber, mas depois, durante o ano inteiro, a somatória. Vamos dizer que ela trabalhou em janeiro, fevereiro, foi demitida em março e depois foi recontratada em agosto. Né? Se somar tudo esse renda dela, ela ganhou mais que 22.847, ela é obrigada a devolver o valor do auxílio emergencial. Beleza, ela recebeu, ela estava precisando, ok, mas ela é obrigada. Aí que tá. Aí a pessoa, vamos dizer que a pessoa é obrigada a declarar imposto de renda, mas a pessoa também, deixa eu só parar aqui, a pessoa também, peraí, a pessoa também, ela tem um dependente, né? E o dependente pediu auxílio emergencial e recebeu. Aí, se ela declarar esse dependente lá na declaração dela, ela tem que devolver o valor do auxílio emergencial do dependente, tá? Então, muitos casos que acontecem. Por exemplo, o pai de família, ele trabalhou o ano inteiro, ele não precisou de receber auxílio emergencial, não recebeu. E tem um filho que é maior de 18 anos. O filho foi e pediu auxílio emergencial. E o pai sempre coloca o filho como dependente. Beleza. Né? É permitido pela legislação tributária. Só que o filho recebeu o valor do auxílio emergencial. Lembra que eu falei que a lei do auxílio emergencial é uma lei que fala sobre a renda familiar? Então, soma a renda do pai, né? Do pai, da mãe e tal, do filho, que é 0, né? Se ultrapassar os 22 mil, ele tem que devolver o valor do auxílio emergencial,
ok? Tecnicamente, o filho, na época que ele solicitou auxílio emergencial, ele não poderia ter recebido o auxílio emergencial, porque diz que, sim, a renda familiar maior que 3 mil, tal, não é obrigado, não pode receber. Mas mesmo assim, ele preencheu lá os dados errados, né? E recebeu. Agora, o pai, se o pai colocar como dependente o filho, vai aparecer um DARF lá para ele pagar. Ah, mas se eu excluir o filho, eu tenho DARF para pagar? Devolver o auxílio emergencial? Não, não tem. Mas isso não justifica que o filho, que ele é maior de 18 anos, ele fez por conta própria, por vontade própria, ninguém obrigou ele a solicitar o auxílio emergencial, que ele tem que devolver o valor do auxílio emergencial. Lógico, ele não vai querer devolver, mas o governo tem 5 anos para cobrar esse valor do filho, tá? Não é do pai. O filho que recebeu, ele é de maior, então ele é responsável pelas suas próprias ações, ok? Então, é mais ou menos isso. Só um detalhe aqui. Acho que eu passei, acho que a maioria já sabe o que eu passei. Só um detalhe, tá? Que isso foi novo, que aconteceu, e eu acho que foi numa das atualizações aí entre março e abril. O que acontece? Já teve casos de filho declarar o pai como dependente. Só que não é verdade. O pai é o tutor da família, ele que tem a renda da família, e o filho é dependente. Só que lá para preencher os documentos, ele diz que o pai é dependente dele. Aí, o que acontece? Mesmo o pai entregando a declaração de imposto de renda e não colocando o filho, aparece o valor para devolver. Por quê? Lá no sistema consta o pai como dependente, ou seja, já está entrelaçado, tá? Eu não vou acessar aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Tá mostrando aqui meu Google? Tá. Tá. Está. Tá. É esse site aqui, ó. Eu não vou entrar aqui, porque precisa de dados pessoais. Eu vou até copiar. É esse site aqui que você consulta se a pessoa recebeu o auxílio emergencial ou não. Então, minha primeira sugestão é qualquer declaração, apesar que a maioria já transmitiu algumas declarações, mas antes de transmitir qualquer declaração, consulta se tanto o contribuinte que você vai entregar a declaração, ele recebeu o auxílio emergencial e os dependentes, ok? Tá aqui o link e seria bom, ou seja, é que eu pego não só as declarações que eu faço, mas eu reviso algumas declarações. Então, é como se fosse uma pirâmide, né? Tem mais de 1.000 alunos, aí eles mandam isso daqui, aí acabo vendo muitas situações. E isso não vi uma, duas, tipo, mais de 10 vezes, então não sei quanto. Então acontece isso, de mesmo não declarando o dependente, se o dependente declarou que é o oposto, que ele é o tutor, né? Ele que ele reverteu a situação, ele coloca o pai, a mãe como dependente, aí mesmo não colocando o CPF do dependente, aparece lá, porque ele fica no grupo familiar, aí aparece para ele devolver o valor do auxílio emergencial. E aí, se eu transmitir, apareceu o DARF, eu posso fazer a retificação? Assim, se você colocou dependente, pode fazer a retificação sim. Você tem todo o direito de não colocar o dependente. Isso é um benefício, né? É um benefício que você escolhe, se você quer usar ou não. Se não é vantajoso para você, você tira. Beleza. Aí você retifica, some o valor que você deve do valor auxílio emergencial, o contribuinte. Mas, né, como eu já falei, o dependente que recebeu, ele recebeu indevidamente. Aí o governo tem 5 anos para ir atrás dele e cobrar para ele receber, pegar esse valor de volta. E para a gente fechar, falar do auxílio do bem, né? Porque o do bem, na verdade, é um auxílio. Eu achei ótimo que todo mundo arrumou um nome, um apelido para alguma coisa, né? E aí o auxílio do bem, o do bem é quando a questão da empresa, né? Que faz a redução do salário. Como é que ficou isso? Vamos lá. Fiz a apresentação bonita, então tem que usar.
A lei do bem é assim, é o benefício emergencial de preservação do emprego, né? É exatamente o que você falou, Sandra. As empresas, em massa, iam fazer demissão em massa, porque a empresa não tem caixa para segurar os funcionários. Aí o governo falou, pera, não manda eles embora. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo? Você paga um pouquinho do salário deles, diminui a carga horária dele, a jornada de trabalho deles, você paga um pouquinho e eu pago a diferença. Beleza, empresa? Aí só para você não mandar embora. Aí você me promete, o governo falando com as empresas, você me promete que você não vai mandar eles embora e eu prometo que eu pago para eles a diferença do salário deles. Mais ou menos, né? Aí, beleza, aí se criou esse benefício emergencial, né, para preservar o emprego, para ninguém ser mandado embora, né? Aí, o que acontece? Esse benefício, né, ele também é um rendimento tributável, ok? Então, é um benefício emergencial, ele é um rendimento tributável. Aonde que você lança? Deixa eu parar aqui, de novo, compartilhar. Aqui, ó. Se a pessoa recebeu, né? Se a pessoa recebeu do governo, se a pessoa recebeu do governo, o governo é uma pessoa jurídica, então lança aqui. Acho que tem que cortar o áudio de alguém. Pronto, te parou. Então, se a pessoa física, ela recebeu parte da empresa, então ela vai informar, pegar o informe de rendimento da empresa que ela trabalha e preencher aqui. E a outra parte que ele recebeu do governo também preenche aqui, ok? Então, rendimentos recebidos de pessoa jurídica, tá? Aí, todo o que foi recebido, lança lá, porque é um rendimento tributável. Ou seja, quando o governo pagou, ele não descontou nenhum imposto, mas você tem que colocar lá na sua declaração para tributar, beleza? Entendido. Aí, quem que é a fonte pagadora? Esse nós temos, diferente da lei do Aldir Blanc, ao Ministério da Economia com esse CNPJ. Ok? Aí se preenche lá o valor de recebido. Aí, seguinte, o governo também falou sobre a ajuda compensatória que a empresa pagou, tá? No informe de rendimento da empresa, tem a ajuda compensatória, você tem que verificar, né? Você tem que perguntar, olha, se você recebeu o benefício emergencial do governo, a pessoa recebeu sim. Aí você pega o informe de rendimento da empresa. Aí você não vê que tem lá no rendimento isento algum valor de ajuda compensatória, aí você pede para o contribuinte entrar em contato com a empresa para verificar se ela não errou, tá? Porque o que acontece? As empresas só descobriram em cima da hora que a ajuda compensatória era um rendimento isento, que até em fevereiro, o governo não falou se era um rendimento isento ou uma renda tributável, ok? Então, se você recebeu, se o titular recebeu benefício emergencial, ele tem um valor lá de ajuda compensatória, que é um rendimento isento, no informe de rendimento da empresa, ok? Então, é um detalhe para você tomar cuidado. Aí, esse rendimento isento, né? Você coloca o código 26, né? A fonte pagadora, que é a empresa. E acho que é só. Tá. Como é que você sabe que os valores pagos, né? Que o governo não emitiu nenhum informe de rendimento. Aí, como é que você sabe? O contribuinte tem que baixar o aplicativo. Todo mundo tem celular? Aplicativo da carteira de trabalho digital. Ele vai lá, preenche os dados dele e dentro do aplicativo vai mostrar todos os valores que o governo recebeu. Aí você pega, faz a somatória todos os valores, né? Aí sim coloca aqui, né? Lá em rendimentos recebidos de pessoa jurídica, o nome, CNPJ, o Ministério da Economia, a somatória lá do valor que você pegou lá no aplicativo e coloca lá como renda tributável. Ok? Basicamente é isso. Podia ter sido, o governo podia ter sido mais simples, né? Botava lá num portal lá qualquer. Igual do auxílio emergencial.
Aí dá muita mão de obra, porque essa coisa de baixa o aplicativo da carteira de trabalho, aí digita tudo. Tem gente, o problema é o seguinte, aí o cara não tem no celular espaço para baixar um aplicativo. Aqui no escritório a gente faz isso. Já teve muitos casos da gente baixar o aplicativo do lado, fazer para ele. E tem muitas pessoas que têm dificuldade com tecnologia. Sim. Sabe? Não sei se pela idade, ou não tem facilidade. Aí você tem que a facilitar isso para ele, né? É isso. Ivan, mesmo a plataforma Brasil também é complicada. E mesmo o GovBR também. Aí, para a gente finalizar, tem uma pergunta aqui do Renato. O governo poderá, então, requerer a devolução do auxílio emergencial do dependente futuramente, mesmo que o dependente não tenha atingido a renda mínima para ser obrigado a declarar? Sim, Renato. Lembra que eu falei que eu dei aquela introdução sobre o auxílio emergencial, que é uma renda familiar? A regra ainda é aquela, não é? Esquece por um momento a regra da instrução normativa. Vai lá, coloca no Google lá, coloca a lei do auxílio emergencial. Aí você vai ver que é o seguinte, quem pode receber? Aí ele vai falar do grupo familiar, né? Então, se o grupo familiar recebeu menos que 3 mil, né? 3 salários mínimos, ou renda por pessoa R$ 500, tem 3 pessoas na casa. Então, é renda familiar, né? R$ 500 por pessoa. Então, limitada a 1.500. Tem 10 pessoas na casa, não dá para ser R$ 500 por pessoa, que aí daria 5 mil. Então, é limitada a 3 mil, 3 salários mínimos, ou por pessoa, meio salário mínimo. Agora, eu não lembro se é R$ 500 ou... Eu acho que é meio salário mínimo. Ele é o indicador, né? Aí, quando saiu essa lei, você tem que baixar um aplicativo ou entrar no site para solicitar, né? Não, aí, quando você solicita, faz uns questionários. Nesse questionário, a pessoa colocou a renda familiar tal, é tanto. A pessoa, não, ganho menos. Entendeu? Ou seja, por livre-arbítrio, a pessoa declarou que a renda familiar dele é menor. Então, ela tem que devolver. Ok? Ah, mas beleza. Na época, a família não tinha essa renda. O pai era o único gestor da família era o pai, ele não estava trabalhando. Tá? Aí o governo entra na regra da instrução normativa. Se recebeu mais que 22.847, também está dentro. Entendeu? Então, é assim. O governo não pode cobrar do titular, né, quem enviou a declaração, o valor do auxílio emergencial. Ele cobra de quem recebeu. Tá? No caso, por exemplo, é o dependente. Mesmo que ele seja dependente financeiramente do pai ou da mãe, ele que solicitou. Então, é ele que está devendo. Ok? É a mesma coisa que ele fosse lá na Casas Bahia, comprasse alguma coisa e não pagasse. Quem está devendo para a Casas Bahia é o filho. Ok? Então, para quem está devendo para o governo, é o dependente. E aí o governo tem 5 anos para ir atrás e cobrar. Eu acredito que muita gente vai safar dessa, não vai devolver nada, e muita gente, o governo vai mandar aquela notificaçãozinha para casa para a pessoa devolver. Não, e na verdade ele não precisa nem mandar para casa, né? Porque agora a comunicação é eletrônica, né? Então ele não precisa mandar correspondência, ele pode mandar via ECAC, né? Então, se a pessoa não. Aí é o que eu fico pensando, né? Pensei, a primeira coisa é lá no ECAC. Só que muitas pessoas não têm acesso, nem entram, entendeu? Então, para ser mais assertivo, ainda a carta funciona. Eu lembro, estou falando isso porque o pessoal que tem MEI, né, tem que ficar atento a isso, porque o MEI, a Receita Federal não manda correspondência, mas lá no portal
tem lá com o código de acesso, você entra lá, tem as comunicações, e ele faz pergunta por lá. Se você não responde, lembro que teve uma época aí que diversas pessoas perderam o seu CNPJ por não ter respondido lá, ou que fez a parcelamento também, né? E não pagou a primeira, a segunda esqueceu. É isso Então, mesmo. E é exatamente isso, né? Empresa é obrigada, só que pessoa física, governo ainda não tem como obrigar todo mundo a ter acesso à internet e pesquisar. Então, mas isso eu tô dizendo que o governo pode ir atrás. Agora, como vai, eu ainda não sei. A Stephanie estava perguntando se a ajuda compensatória é só para as empresas do lucro presumido. Eu não sei, Stephanie. Eu não sei. Boa pergunta, Stephanie. Acho que era para todo mundo, né? Gente, mais alguma pergunta? Não, a gente vai finalizar. Marco Aurélio, Oi. muito obrigada. Obrigada a todas e todas que estiveram aqui. Teremos semana que vem sobre como legalizar uma empresa. Peguei, com a professora Rose Marie Debon. Desculpa, Sandra. É só responder na... Eu esqueci. A Marli? Não. A Stephanie. Stephanie. Não, Stephanie. É para qualquer tipo de empresa. Já peguei aqui. É para qualquer tipo de empresa. É 30% sobre o salário do funcionário, pago como ajuda compensatória, independente do porte da empresa. Aí você está falando da próxima live. A próxima live é quarta-feira que vem, com a professora Rose Marie Debon, que é como legalizar uma empresa. Gente, muito obrigada. Essa live vai estar no YouTube amanhã. Quem quiser indicar para os amigos, ficou com dúvida, quer ouvir de novo, conta para a gente. Ivan, obrigado que você gostou. Estamos aqui à disposição sempre. A Rosemarie, você falou, ela é especialista nisso. Ela tem até um livro. Ela é muito boa. Para mim, ela é, assim, do Brasil, a pessoa que mais entende sobre legalização de empresa é ela. Também gosto. Gente, obrigada, boa noite.